Privilégio de estar recepcionando hoje nos estúdios da TV Prevê o meu amigo, o médico, o cirurgião do aparelho digestivo, presidente da Associação Paulista de Medicina, APM, Regional Bauru, Dr. Samir Salmen. Dr. Samir, seja bem-vindo aos estúdios da TV Prevê para falarmos um pouco mais da APM. E receber o Dr. Samir aqui é sempre uma alegria, porque ele, com sua inteligência, com seu conhecimento, com seu tirocínio, ele é capaz de participar de múltiplas respostas em vários setores da vida deste país. E é sempre bom tê-lo aqui. Samir, seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuel, por mais essa oportunidade de divulgar as ações da Associação Paulista de Medicina. Eu quero que você conte, Samir, para o telespectador, como é que vão as atividades da APM, aqui de Bauru, da Associação Paulista de Medicina, e das suas atividades como presidente deste órgão classista aqui da nossa região. A Associação Paulista de Medicina passa por um momento diferente. Nós reestruturamos, através da presidência anterior do José Eduardo Marques, a parte física, a Casa do Médico. Ela foi completamente reconstruída, completamente remodelada. Aliás, em algum momento do programa, se você permitir, eu queria poder divulgar os espaços que nós temos, se em algum momento puderem colocar as imagens. Pode chamar já, pode fazer já. A Associação Paulista de Medicina foi praticamente refeita, foi praticamente reconstruída. Nós temos hoje lá uma área, um salão social com capacidade para mais de 350 pessoas. Dedicamos esse ano a formatar essa área social, ou seja, nós temos um... Eu vou pedir ao Paulinho que, enquanto você fale, para gerar essas imagens que você trouxe gentilmente aqui, por favor, vamos mostrar, pedir ao nosso diretor de TV para fazer esses cortes e inserindo essas imagens à medida que o Dr. Samir for falando. Ele vai ter a oportunidade de mostrar aí. Nós reconstruímos toda a área interna, os auditórios, essa nova frente da Associação Paulista de Medicina, né? Um estacionamento virado para Amadeu San Giovanni. Nós temos aí capacidade para 15 veículos e uma área localizada no centro da cidade, se ele puder. Esse é o auditório central de palestras, de debates técnicos, um auditório com capacidade para 160 pessoas, dotado de um sistema completo de PowerPoint, ar-condicionado central. Paulo, se você puder adiantar, esse é um auditório menor que nós construímos no primeiro andar, em homenagem ao Dr. Rui Scavini, que faleceu tão jovem, né? Esse é um auditório para debates internos, para comissões, e esse é o a nossa ponta. Esse é o novo salão social da Associação Paulista de Medicina, feito pelo Dr. José Eduardo Marques. Ele tem capacidade para aproximadamente 350 pessoas. Você vê que a Unimed, numa parceria conosco, agora o está mobiliando, dotando de mesas, cadeiras. Nós temos lá uma cozinha completa, um sistema de churrasqueira completa, e fizemos uma parceria com o buffet Festa Chopp do Gilson Cunha, que é o nosso gestor para isso. Portanto, eu divulgo para a sociedade bauruense que esse salão social, ele está alugado, ele pode ser alugado. Inclusive a APM faz pacotes com o serviço de buffet próprio dela, para casamentos, para celebrações festivas. Estamos fechando parceria com Rotary Clubes de Bauru, com outras entidades que queiram ali fazer as suas festas, as suas celebrações, tendo a opção de ter ao lado um auditório completo para mais de 150 pessoas, com a localização que o prédio da APM tem, né, Samuel? Que é privilegiada, no centro da cidade, próximo a Getúlio, próximo a Nossa Senhora de Fátima. Então, quem quiser, é só entrar no site, na Google, lá, digitar Casa do Médico, APM Bauru, que vai haver o contato, conversar com a nossa secretária, com a Carol, com a Carolina, que vai colocar em contato direto com o nosso gestor de eventos, que é o Gilson, que tem uma experiência longa com serviços de buffets e restaurantes, e nós podemos vender um pacote pleno, fechado. Vai ser feita a festa, a comida para os convidados, e se desejar, nós temos auditórios laterais prontos para uso nesse momento. Eu acho que hoje é o salão mais moderno de Bauru e melhor localizado. Beleza. Ô Samir, a APM, ela hoje congrega os médicos da região? Nós temos aproximadamente
aproximadamente não, 424 associados que congregam os médicos de Bauru, que é o nosso carro-chefe, mas é uma regional que abrange Bauru, abrange cidades regionais, Pederneiras, São Manuel, uma série de outros distritos, e esses associados gozam do privilégio de uma série de descontos que a associação provê em convênio com a Associação de São Paulo, e também com o privilégio de ter lá a sua casa, um local onde debates científicos são realizados. Isso que eu ia perguntar. O Zé Eduardo promoveu alguns debates históricos lá. E nessa administração sua, o que é que você está enfocando? Nós estamos enfocando a área científica, né? Grupos de especialidade têm se reunido na Associação Paulista de Medicina para debater temas específicos das suas especialidades. E eu quero agora, porque nós tiramos assim o ano de 2005 para adequar a Associação Paulista de Medicina a essa nova realidade de poder ter uma renda própria com os nossos salões, e para isso nós passamos por uma série de mudanças. Mas eu quero agora, começar já nesse segundo semestre, o curso para jovens médicos, Samuel. Nós estamos muito preocupados com a formação dos profissionais recém-formados que têm saído nessa safra de mercado, muitos dos quais têm tido uma formação extremamente precária, uma dificuldade de inserção no mercado enorme em função dessa falta de especialização, de carência. E a nossa ideia é montar lá um curso para jovens médicos com docentes bauruenses. Então nós queremos fazer, por exemplo, o mês da cardiologia. Todos os temas de urgência e emergência em cardiologia. Por que urgência e emergência? Porque esses jovens médicos estão indo trabalhar nos pronto-atendimentos e pronto-socorros. É uma realidade que nós gostaríamos que ela não existisse. Nós gostaríamos que eles fossem, primeiro, qualificados em residências, em cursos de especialização. Mas uma vez que essa realidade não se dá e eles já estão inseridos nesse mercado, nós pretendemos qualificá-los nessa inserção. Então nós faremos o mês da cardiologia, onde nós traremos cardiologistas antigos, clássicos de Bauru, para falar sobre uma arritmia cardíaca, uma insuficiência cardíaca, uma crise aguda de hipertensão, explicar a etiopatogenia, o que é, e no final vai ter o tema como eu trato. Ou seja, esses profissionais antigos passando para os mais jovens toda a sua experiência. Nós pretendemos fazer isso em todas as áreas: cardiologia, ginecologia, obstetrícia, gastroenterologia, dedicar 3 meses à pediatria, porque há uma carência de pediatras no mercado hoje absurda e uma necessidade, principalmente nos setores de urgência e emergência. Então a APM está virando os seus olhos para os jovens profissionais. É um nicho de mercado muito importante. Ô Samir, eu vou fazer 2 perguntas em 2 assuntos diferentes, mas correlatos e até em relação àquilo que você está falando. Uma das preocupações do governo, não sei se tem conseguido, e os médicos encontram dificuldades pela falta de disponibilização e vagas no mercado médico para suas respectivas residências e especializações. Por outro lado, politicamente o governo quer abrir novas faculdades de medicina, inclusive acenando a possibilidade de abrir 2 aqui na nossa micro-região, que é uma em Bauru e outra em Jaú. Quero sua análise sobre esta conversa. Bom, o Brasil só tem menos faculdade de medicina que a Índia, né? Toda a análise que o governo faz, ela é baseada em pesquisas mercadológicas para marketing eleitoral. É a triste realidade do Brasil. É um país mal administrado, porque hoje o Brasil é cuidado por marqueteiros, não é mais cuidado por gestores, por políticos. E, infelizmente, essas pesquisas de marketing apontam sempre realidades estapafúrdias para o governo, porque o governo muito pouco visualiza, Samuel, e vê aquilo que acontece na ponta do processo lá, né? A ponta é a cidade, a ponta é o município. Como diria Ulisses Guimarães, quando a gente abre a janela da nossa casa, nós não enxergamos a federação, a União, não enxergamos o Estado, nós enxergamos a cidade. E nas cidades, numa cidade como a cidade do Porto de Bauru, de 450 mil habitantes, a necessidade da especialização é premente. Esse governo federal, o governo do PT, em conjunto com alguns associados políticos, que agora tomaram o governo de assalto, né? Sabia, quando assumiu a administração, que havia um déficit mínimo de 3 mil vagas em especialização nas residências. Muito pouco ou quase nada fez para isso. Não sei se por desconhecimento
ou talvez por má intenção. Porque o médico recém-formado, que não tem qualificação, que não tem especialidade, Samuel, ele é uma presa fácil para os políticos, porque a ele não resta outra opção profissional a não ser ir para aquele local onde nós gostaríamos que ele não estivesse, que são os setores de urgência e emergência. A pergunta é, por que profissionais mais antigos não estão nesses locais trabalhando? Porque sabem que os nossos pronto-socorros e os nossos pronto-atendimentos foram desdotados de estrutura tecnológica para se fazer diagnóstico eficiente. Não há retaguarda, como você abordou, necessária. Os números do governo federal são absolutamente mentirosos. Quando você conversa com o Ministério da Saúde, ele diz, não há vagas suficientes no hospital. A contra-pergunta é a seguinte, ok, se há, por que as pessoas continuam esperando 72 horas, 3, 4 dias em pronto-socorro? O Brasil é o país que no mundo tem a maior incidência de mortes em maca em setores de urgência e emergência por pessoas que aguardam uma internação hospitalar. Alguma coisa está errada. Ou esse governo está vivendo num outro país, provavelmente, né? Ou as pessoas estão morrendo de verdade. Isso é uma coisa óbvia, uma coisa ululante. Ocorre que há um fosso, há um espaço distante entre a administração do Ministério da Saúde e nós, os médicos, que vivenciamos esse problema aqui na ponta. Primeiro, porque uma coisa que também não falam e que ficam responsabilizando sempre o governo no macro, é que a realidade nos municípios é muito triste. Os gestores municipais de saúde são péssimos. Nós vivemos um momento no Brasil hoje que a classe política ela se desgarrou da sociedade, né? Hoje os nossos políticos, de vereadores a deputados federais e senadores, não mais representam a sociedade brasileira. E isso é um espectro que ele recai sobre as administrações. Nós assistimos secretários desconectados da realidade, pessoas que não frequentam pronto-socorro, não frequentam hospitais. E a repercussão é que eles não conseguem levar números reais para o governo federal. O Brasil perdeu a representatividade política, Samuel. É uma coisa muito triste. Eu estou com 55 anos e eu não me sinto mais representado pelo mundo político que aí está. Eu acho que nós estamos literalmente abandonados. E as cidades sofrem com isso. Esse governo deveria priorizar a especialização de médicos. A criação de faculdades de medicina, eu sou a favor nos locais onde são necessários. Bauru é uma necessidade premente. Uma cidade com o porte de Bauru, com a gama de especialidades que aqui tem. Olha, Bauru tem cirurgia cardíaca de excelente qualidade, cirurgia plástica de referência macro-regional, quiçá nacional. Bauru tem o centrinho que dispensa comentários, né? Bauru tem neurocirurgia, tem gastrocirurgia, tem cirurgia bariátrica. Então, a faculdade de medicina seria muito bem contemplada aqui, porque haveriam as especialidades para gerar docentes para poder tocar esse projeto para frente. E a cidade precisa. Há a necessidade da instalação de faculdades de medicina em centros como Bauru, onde há essa procura. Mas ninguém consegue explicar para mim como é que Marília tem 3 escolas de medicina. Ribeirão, 4. E de péssima qualidade, diga-se de passagem. Ribeirão, 4 escolas. São escolas que se formam com o intuito do fornecimento do diploma para o cidadão. O governo saiu desse processo. O papel do governo federal era montar as escolas de medicina, porque montar uma escola de medicina não é você montar uma escola, encharcar de aluno e colocar professor para dar aula. O aluno de medicina, no 3º ano, ele já tem que frequentar um hospital. O governo federal deve montar escolas que pautem pela pesquisa médica, por centro de montagem de hospitais regionais que deem assistência aos pacientes, como é a Unicamp, como é a Unesp em Botucatu, como é a Santa Casa de Marília, como é a Faculdade Estadual de São José do Rio Preto. Esses sim são modelos de escola médica. Não, o que o governo fez? Ele terciarizou. Ele saiu desse processo, passou para o setor privado. E você não vai me convencer que um empresário do setor privado queira montar uma escola de medicina que gere pesquisadores, que gere pesquisa médica para a comunidade. Não. Ele monta uma escola, enche de alunos, vai buscar o dinheiro do custo desses alunos no governo federal, que financia através desses programas de financiamento de bolsa escolar, e não pesquisa, não cria cursos de pós-graduação, não cria residência médica, não cria nada. Não cria nada. Então, o aluno de medicina nessas escolas, Samuel, no 3º ano, ele é um zumbi médico, ele é um ser abandonado, ele não tem para onde ir. E uma vez formado, ele não consegue inserção. Primeiro, nas faculdades de medicina de referência, porque ele não consegue passar nas provas de residência.
porque as vagas são exíguas e elas acabam sendo absorvidas por alunos das escolas tradicionais, que são de longe melhor qualificados. Não dá para você comparar a formação que um aluno de medicina adquire numa Unesp, em Botucatu, numa Santa Casa de Marília, numa Unicamp, numa faculdade de medicina de Ribeirão Preto, com essas outras escolinhas de periferias que foram sendo abertas por aí. Há uma irresponsabilidade na formação desses indivíduos. E depois eles caem no mercado, vão para os prontos-socorros e acabam tendo as suas carreiras profissionais comprometidas. Porque a medicina no Brasil hoje, infelizmente, ela está judicializada. A quantidade de processos, de denúncias, tem um crescimento exponencial. Então eu penso assim, faculdade de medicina para onde se necessita. Bauru necessita, eu sou absolutamente a favor. Mas desde que o governo federal esteja por trás, estimulando a pesquisa, estimulando o ensino. Porque para montar escola, para vomitar diploma no mercado, o Brasil está vivendo uma realidade paupérrima. E não é só na medicina, sabemos disso, né? Recentemente, a presidente, ela alterou o seu ministério. Ela tirou lá o Chioro e colocou um parlamentar do Piauí, um psiquiatra, para assumir esse Ministério da Saúde. Esta situação foi para contemplar um momento político de sustentabilidade governamental. Alguma coisa está errada, né, Samir? O Chioro, 72 horas antes de ser defenestrado do Ministério, ele prestou um serviço à história da saúde brasileira. Peguem a Folha de São Paulo de 3, 4 dias atrás, sobre até a contrariedade da Presidente da República, ele declarou solenemente que a partir de maio o Brasil não tem mais dinheiro para pagar os hospitais públicos, as unidades de pronto atendimento, o seu sistema de ambulâncias e medicações de alto custo. Isso é o ministro da Saúde dando essa declaração na Folha de São Paulo. Não haverá recursos a partir de maio, o que vai impactar nas Santas Casas já em junho e em julho. E principalmente também nos atendimentos de urgência das UPAs. Nas UPAs, né? Hoje, inclusive, o Jornal da Cidade traz uma matéria, eu estava lendo antes de entrar aqui, de funcionários já denunciando os cortes, etc. e tal. Quer dizer, é um ministro da Saúde minimamente formado, ele tem formação em saúde pública e ainda está na área. O que você pode imaginar de um país cuja presidente da República precisa entregar a cabeça de um ministro minimamente qualificado por um indivíduo que é um psiquiatra do Nordeste, a quem eu nunca ouvi falar em atuação na área, pode até ser que me surpreenda, que seja aí, quem sabe, um grande ministro. É pouco provável. Ele é um deputado. A troca é política. Ela está fazendo isso para não ser defenestrada da presidência da República, local da qual ela já deveria ter ido embora há um bom tempo. Sabe, Samuel, a semana passada eu fui ao Rio de Janeiro e fui novamente visitar o Palácio do Catete. E tive a oportunidade de novamente ler a carta do Getúlio Vargas que repousa sobre a mesa dele. Essa presidente da República ela tem uma coisa em comum com o Getúlio Vargas. Ela é a segunda presidente na história, e única, a ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Mas o Getúlio Vargas teve uma coisa que difere dessa presidente da República, uma coisa chamada dignidade política. Ele saiu da política, ao meu ver, de maneira drástica, quer dizer, tentou um suicídio porque ele pertence a uma época em que homens políticos tinham uma coisa chamada caráter e vergonha na cara. O que falta hoje é a maior parte da comunidade política desse país. Essa senhora tinha que ir embora. Por mais que digam que ela ganhou uma eleição legítima, por mais que digam, e ontem o Tribunal de Contas colocou fortes suspeições sobre o procedimento eleitoral, porque as irregularidades orçamentárias beiram os 100 bilhões de reais. Imagina o que essa gente fez. É dinheiro financiado pelo setor privado, por bancos privados, para programas sociais no ano de 2014. Onde você acha que isso foi utilizado? E diante de tamanha quantidade de irregularidades, ameaçada, apertada, acuada, ela tercializa os seus ministérios para um outro partido político. Meu Deus que está no céu, eu sou médico, a saúde está um caos. Quando você imagina que pode melhorar alguma coisa, um ministro que declara que não vai haver dinheiro a partir de maio para se pagar os hospitais, ele é defenestrado e é colocado no lugar dele um outro que ninguém sabe. É um indivíduo que liga o nada ao não sei onde. O que ele vai fazer, qual o seu projeto, né? E a primeira frase que ele solta solenemente na imprensa, qual foi? Além de falar de novo na CPMF, agora ele quer uma CPMF dupla.
Uma CPMF que ela penaliza o indivíduo que põe o dinheiro no banco e o outro que retira. Eu declarei aqui ser absolutamente a favor de que a saúde seja financiada, porque é o grande defeito do SUS não ter um financiamento próprio. Mas não mais às custas do dinheiro da sociedade e da população. Nenhum cidadão brasileiro aguenta mais, porque essa senhora, presidente da República, e o seu grupamento político, com os seus aliados, perdeu a total credibilidade diante da sociedade, Samuel. Ou você suporta pagar mais imposto para pagar a conta dessa balbúrdia que essa república virou. É muito triste, é lamentável. Todo dia a gente convive com pessoas que não conseguem tomografia, não conseguem endoscopia, não conseguem vaga em hospitais. Né? E você vê um ministério sem recursos, e aí você assiste uma sessão do Tribunal de Contas da União, onde os caras começam a declarar, olha, foram 100 bilhões de pedaladas fiscal. Dá para pagar imposto para um governo desse? Você pagaria? Que cidadão do outro lado da tela vai concordar em financiar a saúde? E aí entra um ministro, que é um deputado, e para fazer um agrado com a presidente da República, dá uma declaração meramente política. Olha, é triste, tira a motivação da gente. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Sinceramente, é muito preocupante. Então, se você me pergunta, eu não o conheço, não sei quem é, mas eu não posso ter esperança num ministério político. O Quioro, pelo menos, ainda tinha uma formação em medicina social, está até cotado para ir para a ONU, no programa de fomento à alimentação mundial, é minimamente qualificado para o cargo. Né? Agora esse, me desculpa, foi uma troca política, não dá para confiar, não dá para confiar. Que eu mordo a minha língua, Samuel, torço para isso, porque é pelo bem dos pacientes que a gente todo dia cuida. Né? Como é que você hoje analisa os aspectos de saúde aqui na nossa região? Olha, o que acontece é que a salvaguarda de Bauru é que o governo do estado ainda conseguiu olhar para a região. Então, é uma cidade que tem um hospital estadual regional, né, de excelente qualidade. Os serviços que o hospital regional presta para Bauru, via SUS, são muito bons. E ele estendeu a sua malha de atendimento ao antigo hospital de base, Associação Hospitalar de Bauru, e ao Manuel de Abreu. Então, o estadual, através da Unesp, a FAMESP, consegue impor uma metodologia de atendimento acadêmico, baseada em princípios muito técnicos. Mas já é pouco hoje, já é pouco. O hospital estadual, eu acredito que ele ficou pequeno para as necessidades, porque ele é regional, ele não é de Bauru. Tem 50 municípios. Ele não é de Bauru, exatamente, ele é regional. Ele ficou pequeno. Por que ele ficou pequeno? Porque o governo federal está assistindo as Santas Casas de Misericórdia, os hospitais filantrópicos, fecharem. 67% da rede de atendimento do SUS, do governo federal, é dado pelas Santas Casas, pela Associação Hospitalar de Agudos, pela Santa Casa de Pederneiras, que teu pai simplesmente construiu ou reconstruiu, né? Pelo Hospital Nossa Senhora Piedade de Lençóis, e assim por diante, por todas as cidades. Esses hospitais estão em processo falimentar. Eles só ainda não faliram porque os prefeitos fazem com eles convênios, como é muito bem feito, diga-se de passagem, na cidade de Agudos, e é um exemplo que se estende à região, fazem convênios para a manutenção dos prontos-socorros que seriam responsabilidade do município. E com esse dinheiro, essas Santas Casas conseguem se equacionar. Ora, não seria inteligente por parte do governo federal expandir o atendimento de instituições como a FABESP, ter parcerias com esses hospitais na região, dotá-los de tecnologia para que não se sobrecarregasse um hospital desse porte? Não, ele sai do processo, deixa para que o governo do estado resolva. O governo do estado tenta resolver, mas ele também é limitado. E a gente está assistindo as Santas Casas fecharem sistematicamente os seus serviços. Duartina foi um exemplo de uma Santa Casa regional fantástica, atendia a região inteira. Olha o que Duartina produz hoje, Samuel. Aí o cidadão tem que se deslocar daquela região e vir aqui. E se a FAMESP estivesse lá? Como seria? Né? Eu acredito que há dinheiro para isso, há recursos para isso, como eu disse aqui da outra vez. Ou o Brasil extingue a corrupção, e o momento político é esse agora, porque, infelizmente, para nós brasileiros, nossos heróis não são mais os nossos jogadores de futebol. Os nossos heróis são juízes federais e delegados de polícia. Infelizmente, nós tivemos que adotar o Moro como um herói. Né? Ou se extingue a corrupção, ou se para de roubar da maneira endêmica como esse país se transformou, ou eu não sei o que vai ser do atendimento médico.
O que eu sei é que hoje as filas para atendimento nesses hospitais qualificados giram em torno de 6 a 9 meses. A fila para procedimentos cirúrgicos gira em torno de 2 anos, Samuel. Há pessoas morrendo com crises de via biliar esperando atendimento médico para 2 anos. Isso é inconcebível num país que tem a arrecadação que o Brasil tem. É uma coisa inconcebível. Não dá mais para suportar esse tipo de situação. Samir, e se esse quadro se apresentar a partir do mês de maio, conforme previa o ex-ministro, de que os hospitais não terão os recursos porque o dinheiro pode acabar e está acabando, aí vamos chegar muito próximo do caos. A esperança seria se os municípios pudessem absorver esse caos, que eu acho talvez seja uma intenção velada do governo federal. Mais uma vez, jogar no colo dos prefeitos aquilo que eles já estão despejando. O problema é que os municípios entraram em processo falimentar. A queda de arrecadação, ela é da ordem de 30%. Hoje nós estávamos discutindo aqui que os prefeitos estão batendo as portas do governo federal. O Brasil, Samuel, perdeu o selo de qualidade. O Brasil parou de ser destino de investimento externo pela absoluta desconfiança que os investidores passaram a ter no Brasil. Fala para mim, se você é um macroempresário, um industrial de grande porte, como é que você pode acreditar num país cuja presidente da República é uma zumbi política? Hoje ela não tem rumo. Na linha sucessória, quando você fala em impedimento, em processo de impeachment, ou até de autodeposição do cargo, na linha sucessória você tem um vice-presidente da República que pode embarcar com ela numa aventura aí do Tribunal Superior Eleitoral. Você sabe que esse processo está em curso e ele é uma avalanche de suspeição sobre os custos da campanha política dos dois. A chapa pode ser impugnada. Você recai na escala sucessória, você cai no Congresso. Você tem um presidente da Câmara Federal acuado por suspeição de contas na Suíça. E tem o outro do Senado também na mira da Lava Jato. Vai sobrar quem para assumir a casa? Fala para mim. Um empresário, um macroempresário, ele tira o dinheiro do país e vai embora. Eu viajei recentemente agora, faz uns 60 dias, e tive a oportunidade de conhecer países da região da Oceania. Tailândia, Indonésia, a costa oeste da Índia. São países pobres, que estão numa ascensão de desenvolvimento absurda. E o golpe vem agora, né? Os Estados Unidos acabam de fechar essa aliança do Pacífico, nas quais a previsão é que a gente vai perder aí em torno de 25% a 30% das nossas exportações. O Brasil ficou fora e o Chile e o Peru entraram, hein? Sim, sim. Porque o Chile e o Peru adotaram modelos de democracia, de saneamento na área da sujeira política e numa economia capitalista de mercado inteligentíssima, e deixaram para trás os 4 irmãos inteligentes do continente: Argentina, Bolívia, Brasil e Venezuela. Eu, há muitos anos atrás, estive na Argentina e vi uma revista deles, tipo Veja, pregada, que ela tinha 4 figuras na capa, 4 fotos. Estava assim: Lula, Evo, Kirchner e o da Venezuela, Chávez. Retrocesso e ignorância. Isso há 15 anos atrás. Nós estamos vivendo esse momento. São os 4 países do bolivarianismo. O Brasil, traduzido pelo lulopetismo: atraso, roubo, corrupção, populismo, demagogia. Eu acho que o Brasil nunca viveu um momento como está vivendo agora. Então fica difícil você traçar um futuro. Nós não temos presente. Se numa escala sucessória política você não tem quem apontar, cai esse, assume quem? Cai esse, não, mas esse vai ser preso também. Eu estou com 55 anos, eu nunca estive tão desesperançoso. Imagina o cidadão comum, o cidadão que paga imposto todo dia, que não tem um plano de saúde, Samuel, não tem um carro próprio para se deslocar, depende do transporte público. Num país como esse, imaginar o mês de maio está difícil. Está muito difícil. Samir, você foi vereador na cidade de Agudos por 2 legislaturas. E nós temos um telespectador daquela cidade, você fica à vontade para responder, que é o Gilberto. E ele ligou para cá e ele diz assim: o doutor Samir foi um vereador muito atuante em Agudos e uma pedra no sapato dos otavianos que hoje comandam a cidade. Ele diz: o doutor tem vontade de voltar à política e qual a sua posição hoje?
Não, eu tive uma passagem pela vida pública que me foi muito boa, me melhorou como médico. Eu sempre digo isso, viu, Gilberto? Me melhorou como médico, melhorou a minha relação com os meus pacientes, me fez ser menos ruim, mais atencioso, sabe, mais sensível ao problema das pessoas. Acho que todo médico deveria ter uma experiência pela vida pública. Fui oposição, realmente, e liderei uma oposição, e eu acho que, independente de posições políticas, sou amigo do Carlos Ottaviani, acho que ele foi um grande prefeito no segundo mandato que ele fez, tive muito problema com ele no primeiro, mas a gente resolveu as nossas diferenças discutindo, conversando. Eu cobrava dele e eu acho que o papel da oposição é esse. O problema, Gilberto, é exatamente esse, a ausência de oposição no Brasil hoje de uma maneira geral. O indivíduo se elege vereador e passa a entender que aquilo é profissão. Como é que você pode, numa cidade de 30, 40 mil habitantes, pagar um indivíduo R$7.000 por mês de salário? A primeira providência que ele faz é abrir mão do seu emprego e passar a depender do cargo de vereador. E aí, ele vende a alma para o prefeito para poder fazer os favores pessoais que ele tem. Porque o eleitor brasileiro, em sua enorme parte, ele é destituído de um padrão educacional, cultural, do processo político. Ele vê o político como um assistente social, ele quer um favor individual, ele quer uma ajuda, quer um apoio. E esse político tem que ter autonomia e independência para cobrar isso do executivo, mas não vender a alma e passar a não ser um crítico e um denunciante daquilo que ocorre de ilegal. Então, hoje, infelizmente, eu acho que o mundo político, por isso que eu digo, não nos representa mais. Nossos vereadores são muito fracos. Há exceções? Claro que há. Há homens públicos do melhor cabedal político. Eu dou um exemplo sempre. Eu discordo em 70% das posições políticas que o vereador Roque Ferreira tem aqui em Bauru. Mas eu o respeito de uma maneira absurda, Samuel. Porque ele é um tribuno, ele é um verdadeiro legislador. Aliás, a hora que cheguei aqui, a Nádia comentou comigo que ele teve um problema de saúde, eu desejo a ele o melhor dos restabelecimentos e que volte rápido, porque o painel político do Brasil precisa, e olha, não concordo com ele na maioria das coisas, né? Como é o vereador Rossi, nós temos políticos bons, mas hoje eles são, Gilberto, a infinita minoria dentro desse quadro. Os vereadores são indivíduos de péssima formação. Como é que pode um país onde 13% dos prefeitos ou estão presos ou estão sendo processados para serem condenados a serem presos? Né? O perfil do político no Brasil precisa ter uma modificação assim da água para o vinho. E para isso precisa se mudar a legislação eleitoral. E aliás, a primeira dela é acabar com o salário dessa gente. Acabar com o salário dessa gente. O indivíduo precisa entender que para ser vereador ele tem que ser um médico como eu, que acorda às 5h30 da manhã, atende, trabalha e atende o público na Câmara. É absolutamente factível você fazer essas coisas. Na medida em que você salaria e profissionaliza, eles vendem a alma. E aí as oposições acabam. E você fica com o prefeito querendo fazer o que ele acha que ele pode. E comete muitos erros a ponto, às vezes, de perder o mandato. Para finalizar, o Eduardo, que é telespectador, ele pergunta: gostaria de saber se é importante o próprio hospital fazer o tratamento do seu esgoto antes de lançá-lo na rede comum para evitar proliferação de doenças. Não, quem tem que fazer o tratamento de esgoto é o prefeito, é a cidade. O hospital vai ser mais um ente que vai ter o seu sistema que despeja o seu esgoto num sistema tratado. O Brasil não tem hoje 30% do tratamento de esgoto. E depois a gente fica se perguntando por que a gente tem tuberculose miliar, dengue, sarampo, varicela. O prefeito é o responsável por isso. Ele é que tem que ser cobrado. Samir, eu quero agradecer imensamente a sua participação, continuar augurando a você um bom trabalho à frente da APM e a certeza de que novamente nós o traremos em outras oportunidades para aproveitar sempre esse seu desprendimento, essa sua eloquência e a sua inteligência para conversar com o telespectador da TV Prevê. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Samuel, mais essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Samir. O nosso enfoque regional vai ficando por aqui. Nós estaremos de volta amanhã nos horários alternativos desta programação e você é o nosso convidado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá.